Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um dia nesse domingo ensolarado aqui no Rio de Janeiro, tá? Como vocês podem ver, até estourou aqui a câmera. Um domingo ensolarado para a gente falar de Arsenal, falar um pouco da vitória de ontem contra o Leeds United. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, sininho para receber as notificações e siga a gente nas redes sociais. Faltam menos de 10 para a gente chegar nos 900. E aí, quando a gente chegar nos 900, aí vai ser aquela caminhada rumo ao 1000, tá? Então, conto com a colaboração de vocês para que a gente consiga chegar nesses 1000 inscritos o mais rápido possível. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Vitória ontem, né, do Arsenal contra o Leeds United. Um jogo que começou bem truncado ali. O Leeds United tentando jogar contra o Arsenal, né? O Farke falou que não ia jogar para se defender contra o Arsenal, que eles não iam perder a identidade deles. Porém, isso durou ali mais ou menos uns 30 minutos, tá? Porque foi quando o Arsenal abriu o placar num escanteio do Rice e o Timber abriu o placar ali, conseguindo se deslocar dentro da área e cabecear a bola. Quando o Arsenal faz o primeiro gol, aí praticamente o Leeds não consegue mais jogar. Então o Arsenal vai empilhando gols no Leeds, tá? A gente teve duas baixas, que é o Saka e o Odegaard, tá? O Odegaard sai ainda no primeiro tempo, depois de ter uma lesão no ombro, ele cai ali por cima do ombro numa disputa de bola, e aí não consegue continuar no jogo, ele ainda volta para o jogo para tentar continuar, mas não consegue, e o Saka sai ali no segundo tempo, que parece uma lesão muscular, e isso a gente vai falar um pouco mais à frente desse vídeo, mas o mais importante é que o Arsenal venceu bem, e vencer bem significa fazer saldo. Esses 5-0 vão ser muito importantes. Quanto mais a gente conseguir fazer saldo, melhor ainda. Porque, por exemplo, hoje, na tabela, nós somos o primeiro colocado, justamente por causa do saldo de gols. Então, é importante, o quanto mais a gente conseguir fazer de saldo, melhor ainda. Ontem, o nosso capitão Martin Odegaard completou 200 jogos, né, vestindo a camisa do Arsenal. Infelizmente, não foi da maneira que a gente queria. Infelizmente, o nosso capitão ele sai lesionado do jogo, mas não parece algo tão grave, tá? É uma lesão de ombro, mas assim, a gente ainda não tem todas as informações, mas a gente viu um perfil que faz essas análises, né, de jogadores, de lesões, e ele fala mais ou menos ali o tempo que o Odegaard, que o Saka pode ficar parado. A gente vai falar mais lá na frente, mas é importante aí que o nosso capitão completou 200 jogos vestindo a camisa do Arsenal. Falando um pouco sobre o jogo, falar um pouco sobre os dados, né, do jogo. Esses dados a gente tirou do Canon Stats, que é uma página que eu gosto bastante de estatística. A gente não vai falar de todos os stats aqui, tá? Mas a gente vai falar dos mais importantes durante o jogo. A gente ganhou de 5-0, né? O número de gols ali 5-0. O expecting goals foi 2.9, então a gente teve um expecting goals ali de quase 3 e a gente conseguiu fazer 5. Então isso é muito bom, visto que muitas das vezes na temporada passada a gente tinha um expecting goals alto e a gente conseguia fazer menos do que os gols esperados. Então, a gente conseguir fazer mais do que se espera de gols, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Lembrando que, por exemplo, contra o Manchester United, a gente teve o expecting goals de 1 e a gente fez um gol. Tá? Então a gente ficou ali no 0-0, entre aspas, né? O que a gente teve de expecting goals, nós fizemos até porque foi porque o Calafiori estava embaixo da trave, não tinha como ele perder aquele gol, né? Apesar da gente já ter visto gols inacreditáveis sendo perdidos, mas o Calafiori foi e fez. Ali a quantidade de chutes, o Arsenal chutou 18 vezes, o Leeds chutou apenas 3, tá?
O, o chutes no gol, né? O Arsenal fez 5 chutes no gol, tá? E o Leeds fez um. E aí, nesse ponto aqui, gente, eu quero destacar a importância do sistema defensivo, né? Esse número aí, zero de chutes no gol, na verdade, um chute no gol, né? E zero de pass shoots expecting goals, zero, isso é muito importante pra gente. Por quê? Diz que o cara chuta o gol, mas ele não teve chance nenhuma de fazer o gol, entendeu? Pode ter sido um chute fraco, entendeu? Então, isso é muito importante. E aí, quando as pessoas falam assim, ah, Barão, mas o Arteta só contrata zagueiro. Às vezes é por causa disso. O nosso sistema defensivo ele é muito forte. Então, se a gente minimiza a quantidade de chutes que a gente recebe, automaticamente a gente minimiza a quantidade de gols que a gente vai sofrer. Isso aconteceu muito no jogo contra o Real Madrid. O Real Madrid tinha muito volume de jogo, até no próprio jogo contra o Manchester United. O Manchester United teve muito volume de jogo, mas teve muita dificuldade de chutar no gol do Arsenal. Entendeu? Teve aquela cabeçada do Embemu, teve alguns chutes ali esporádicos, por exemplo, aquele chute do Matheus Cunha no primeiro tempo não conta muito porque passou um pouco longe, então ele estava ali com o corpo muito inclinado, a dificuldade dele fazer o gol dali era muito grande, então o expecting goals vai muito baixo ali. Mas é isso, não adianta o que o Arsenal faz com os times, às vezes, né, principalmente os times que são que a gente tem mais dificuldade no jogo, é isso. Às vezes o Arsenal dá a bola para eles, mas ao mesmo tempo os caras não sabem o que fazer com a bola, porque o nosso sistema defensivo é muito bom. E aí, quando eu falo sistema defensivo, posicionamento defensivo, eu falo como um time como um todo, não só o quarteto defensivo. É ali o Timber, Saliba, Gabriel, Calafiore, o White, ele, o Skelly. Não, eu falo do time como um todo, porque o time todo defende. Não são só eles quatro. Claro que eles quatro têm uma grande parcela porque é a função deles, mas dentro do jogo, né? Mas a nossa parte defensiva, como é que a gente se defende, como é que a gente recompõe, isso ajuda muito a acontecer isso aqui, ó, a gente conseguir zerar, na verdade, né? Não gerar, zerar esse PSXG aqui. Abertura para chutes, né? Então o Arsenal teve 11, o Leeds teve 2. A posse de bola, o Arsenal teve muita posse de bola, tá? No começo teve mais, aí depois foi caindo. O Arsenal chegou a ter quase 80% de posse de bola no momento que estava 0-0. E aí quando o Arsenal fez o primeiro, faz o segundo, aí ele abdica um pouco da posse de bola. Mas o Arsenal chegou a ter 80% de posse de bola e terminou com quase 70% da posse. Passes completados, o Arsenal passes, né, e completos. O Arsenal trocou 614 passes e 555 completos. O Leeds trocou 286, 215 completos. Deixa eu ver mais aqui o que é importante. Dribles aqui, ó, o Arsenal driblou 20 vezes e teve 10, entendeu? Com sucesso, né? A mesma coisa os tackles aqui, teve 18 e 14 com sucesso. Interceptações tiveram uns 5, muitas delas foi do Zubimendi, com certeza. Grande parte aqui foi do Zubimendi. Passes bloqueados, 12, então o Arsenal bloqueou muito passe. Lembrando que contra o United a gente teve muito passe bloqueado, a gente foi muito interceptado. Então hoje foi diferente. Claro que são níveis de times diferentes. A gente está falando de um Leeds, a gente está falando de um clássico contra o Manchester United, então que é um jogo muito mais difícil. Mas no tudo é o que a gente sempre fala, né? Nas temporadas passadas a gente perde muito o campeonato por causa desses jogos aqui, desse tipo de jogo. Contra um Leeds, contra um Southampton, tá? Contra um Aston Villa, por mais que o Aston Villa esteja bem e etc, mas a gente, contra o Fulham, nós perdemos pontos contra o Fulham, perdemos pontos contra o Brighton. Então, são esses jogos aqui que a gente tem que dominar o jogo, principalmente jogando em casa.
principalmente jogando em casa. Então, a gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa dominar o jogo, a gente precisa mostrar a superioridade contra esses times de meio de tabela e piores do que o Arsenal. A gente não pode sofrer contra esses times, visto que agora a gente tem um elenco muito maior e melhor. Então, a gente não pode sofrer contra esses times. Então, isso é importante. O que o Arsenal fez ontem é muito importante. É empilhar gol. Então, assim, fez um, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. Vai dando para fazer gol, vai fazendo gol. Era uma coisa que a gente não estava acostumado a ver, principalmente na era Wenger, né? O Wenger não era muito das goleadas. O Wenger tinha muito da questão de 1-0, 2-0. Então, com o Arteta é diferente. A ideia é que a gente consiga fazer mais gols durante os jogos. E aí, a gente tem o próximo jogo contra o Liverpool, ver como é que o Arteta vai armar esse time aí para enfrentar o Liverpool. Um dado que eu trouxe na semana passada, e eu trago essa semana de novo, é sobre a teia de passes, né? Eles chamam isso aqui de teia de passes. E olha a diferença. Lembra que contra o Manchester United eu falei para vocês que o Martinelli ficou muito isolado na esquerda, não recebendo passe, etc. Olha a diferença aqui. Olha quem está mais para a esquerda aqui. O Gabriel Martinelli, no jogo contra o Manchester United, ele estava bem aqui na borda esquerda. Eu podia ter trago para vocês, mas eu não trouxe. Só para mostrar um comparativo. Na parte superior aqui dessa imagem, o Gabriel Martinelli estava quase lá na borda. Tá? E a gente vê um time muito mais compacto aqui. Tá? Um time sendo muito mais compacto. O mais destacado aqui pode ser o Saka aqui do lado direito. Tá? Mas olha como o Calafiori e o Madueke, o Calafiori é o 33, tá, gente? E o Madueke é o 20. Então, olha como o Calafiori recebeu muito passe. Olha como é que a linha dele está mais grossa. Entendeu? Aqui do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo. Não está muito para a esquerda, mas recebeu aqui muito do lado esquerdo. O Madueke, aqui quase à frente, né? Até um pouco à frente do Gyökeres, provavelmente foi onde ele recebeu mais passe, um passe mais à frente. O Gyökeres, vocês veem que ele está recebendo um pouco de passe mais atrás, para ter aquela explosão, né? Até o primeiro gol dele, ele recebe uma bola, tá, do Calafiori, e ele tem que ter aquela explosão para driblar os jogadores, puxa para a ponta esquerda, dribla os jogadores e chuta para o gol. Então a gente vai ver muito o Gyökeres fazendo isso. Mas olha como é que a saída de bola saiu muito mais pela esquerda. Principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo a gente jogou muito pela esquerda. Pelo menos ali no início do primeiro tempo, durante uns 20 minutos, 30 minutos. A gente jogou muito ali com o Calafiori e com o Madueke, que estava muito aberto aqui pela esquerda. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Ontem o Madueke ele teve muita ajuda do lado esquerdo. O Odegaard, que está aqui, é o 8, ele, certo momento do jogo, enquanto ele não tinha se lesionado, ele estava flutuando como se fosse um 10. Então, muitas das vezes, ele ia ajudar lá do lado esquerdo. Às vezes você via ele aqui, onde normalmente se posiciona o Rice, aqui como um 8 pela esquerda. Então ele estava ajudando muito o Madueke aqui pela esquerda, e o Saka estava ficando mais isolado aqui na direita. O Arsenal começou muito o jogo pela esquerda. Não sei se era para tirar um pouco da pressão do Saka aqui do lado direito, porque o Arteta pode ter visto que o Saka poderia ter uma marcação diferenciada, mas a gente procurou jogar um pouco mais pela esquerda nesse jogo contra o Leeds. Tá? E é o que eu esperava que o Arsenal fizesse quando escalou o Calafiori para jogar com o Martinelli no primeiro jogo contra o Manchester United. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma jogada do Raya saindo muito claro com o Gabriel Magalhães e com o Saliba, que é o 6 e o 2 aqui, tá? E o Rice vindo buscar a bola aqui no meio campo. Então, ficou muito... quem tocou mais na bola foi o Gabriel Magalhães, Saliba, Zubimendi e Rice. Eles eram os responsáveis por montar o jogo. Esse quarteto aqui, que formaram um triângulo aqui, né, no meio campo, ficou responsável por armar o jogo. O Gabriel saía muito com o Calafiori
e com o Madueke, e o Saliba jogava ali com os três, jogava com o Rice, que é o 41, jogava muito com o Zubimendi, que é o 36, e jogava muito com o Timber, que é o 12. Tá? Então, o jogo passou muito por essa parte aqui do Timber também, né? A gente pode falar do Timber. Passou muito pelo nosso sistema defensivo, e aí por isso também os nossos laterais foram os pontos mais importantes durante o jogo, tá? Justamente por causa dessa troca de passe que eles tiveram aqui durante o jogo. A gente praticamente dominou o meio-campo. A bola passava muito pelos nossos meio-campo. Só não passou mais pelo Odegaard, porque infelizmente ele teve que sair. Tá? Então é só para demonstrar para vocês o quanto a gente jogou mais pela esquerda, e olha como é que a linha para o lado esquerdo está mais grossa do que a linha para o lado direito. Então a gente jogou muito mais pelo lado esquerdo, tá, do que pelo lado direito. Então é isso que eu esperava no jogo contra o United, quando o Calafiori foi escalado para jogar com o Martinelli, que ele fosse mais um apoio para o Martinelli. Entendeu? E não foi o que aconteceu. O Calafiori caiu muito pelo meio. Nessa imagem do jogo do Manchester United, a gente vê o Calafiori muito centralizado e o Martinelli muito destacado. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos jogos. Eu quero acompanhar para ver quando o Martinelli for jogar, se um tipo de jogo que o Arteta quer, o Martinelli mais destacado, tá? Ou se foi atípico aquele jogo lá do Martinelli mais destacado, não recebendo tantos passes assim. Mas eu queria trazer esse gráfico aqui para vocês darem uma olhada da diferença do jogo contra o United para o jogo de ontem. O Timber foi o nosso player of the match, né? Fez 2 gols e deu uma assistência. Então, jogou muito o Timber ali, desarmou, saiu ali com 60 minutos. O Arteta tá dosando ali o jogo tanto do Timber quanto do Calafiori para não perder. Ele falou muito na coletiva sobre a questão do Timber. No treino aberto da quarta-feira, o Timber só treinou meio período, tá, para fazer essa recuperação, né, para ter um cuidado maior com o Timber, e a gente também está tendo esse cuidado com o Calafiori. E aí, no jogo contra o Manchester United, o Timber sai junto com o Calafiori, e ontem a mesma coisa, o Timber sai junto com o Calafiori. Então, é a vantagem de ter vários jogadores da mesma posição, do mesmo nível, que a gente pode fazer a substituição e a gente continuar no mesmo nível. Então, Timber, Player of the Match do jogo de ontem. Falar um pouco do Saka e do Odegaard, né? Falar um pouco do Odegaard. Primeiro, o Odegaard saiu, tá? Logo ali com 38, 36 minutos, após uma lesão no ombro. Se fala em clavícula. Porém, ele volta para o jogo. Eu achei que teria sido um pouco menor do que estava parecendo ser, porque assim que ele se machuca, que ele coloca a mão no ombro, eu vejo e ele volta, né, para o jogo, eu vejo ele movimentando o ombro, tá? E tentando continuar no jogo. Aí sai o gol do Arsenal, tá? Do escanteio, e logo depois que sai o gol do Arsenal, uns 5 minutos depois, o Arteta tira ele. E aí eu falei para vocês que tem um perfil no Twitter que é o Physio Scout, que fala sobre análise de lesão no futebol. E aí ele falou sobre a lesão do Odegaard. O que eles falam da lesão do Odegaard? Martin Odegaard teve que sair no início do primeiro tempo pelo Arsenal no confronto contra o Leeds, devido a uma lesão no ombro direito. Contato direto do ombro com o chão, com o braço ao lado do corpo. É indicativo de entorse / lesão na articulação acromioclavicular. Então é aquilo mesmo, clavícula. Tá? Outra possibilidade é uma clavícula quebrada, mas é menos provável neste caso. Tempos de recuperação esperados. É isso que é importante, que a gente precisa saber. Entorse de baixo grau da articulação. Menor que 2 semanas. Tá? Entorse grau 2/3, de 2 a 4 semanas. Se for confirmado que se trata de uma entorse leve,
um retorno rápido pode ser facilitado. Geralmente é uma questão de controle da dor, o que significa que, na pior das hipóteses, ele ficaria fora por 1 ou 2 semanas. Se for grau 2 ou grau 3, a história é diferente, mas ele só perderia 2 a 4 semanas, exames a confirmar. Então, o que isso quer dizer, gente? O Odegaard, no pior cenário, ele fica 1 mês fora. Tá? Então, deixa eu ver aqui um negócio para falar com vocês aqui. Arsenal. Não. Hoje estamos no dia 24 de agosto. Então, o Odegaard perderia jogos contra Liverpool, Forest e City. 3 jogos bastante importantes. Eu, particularmente, acredito que o Odegaard vai para o jogo contra o Liverpool, principalmente. Eu acredito. A não ser, ele vai para o sacrifício. Tá? Pode ser que não? Pode. Sabe por que eu acho que ele vai para o sacrifício? Porque aqui, ó, no dia 13, o Arteta ele pode se preocupar menos porque ele pode colocar o Eze no dia 13 de setembro. O Eze vai ter, chegou agora, 23, então ele vai ter aí uns 20 dias para treinar com o Arsenal até o jogo contra o Nottingham Forest. Então, aqui contra o Nottingham Forest não me preocupa tanto, por causa que o Eze já pode estar ali disponível para jogar de 10. E aí a gente coloca o Trossard, coloca o Martinelli ali na esquerda. Tá? E contra o City pode ser a mesma coisa também, caso o Odegaard ainda não esteja disponível. Mas contra o Liverpool, o Eze ainda não está adaptado. Então, se puder, claro, não vamos arriscar o jogador, mas se puder, eu colocaria o Odegaard aqui no sacrifício para poder jogar contra o Liverpool. Tá? Eu faria isso e colocaria talvez ali o Martinelli ou o Trossard pela esquerda ou até o Eze. Vamos ver o que o Arteta vai armar para o jogo contra o Liverpool. Mas aqui eu colocaria o Odegaard meio que no sacrifício ali. Mas torcer para ser apenas 2 semanas, que aí ele volta contra o Nottingham Forest. Se for o grau 1, ele volta contra o Nottingham Forest já. Beleza? E aí, como é controle de dor, ele consegue jogar contra o Liverpool no domingo que vem. Já o Saka, ele tá correndo, né, em direção ao gol. E aí ele dá um passe e já dá aqueles kickzinhos. Típico de quem teve lesão muscular. Típico. E ele já balança a cabeça. Ele preocupa mais. Ele é um jogador que preocupa mais a gente. O Arteta até falou, e essa fala do Arteta... É porque o Arteta ele blefa muito também, né? Mas ao mesmo tempo, o que o Arteta me falou meio que me preocupa, tá? Porque ele fala que o Saka já teve essas lesões e ele conhece. E o Saka não é de ter muita lesão de que dura muito tempo. Entendeu? Teve aquela última, entendeu? Que durou mais tempo, que ele teve que fazer cirurgia e etc. Ele demorou mais tempo. Mas o Saka não é muito de ter esse tipo de lesão grande, né? Então, a gente vai torcer para que não seja tão grave assim a lesão do Saka, mas mesmo não sendo grave, é uma lesão que vai demandar mais tempo do que a do Odegaard. Então, o mesmo perfil, falando sobre a lesão do Saka, ele fala o seguinte: Saka foi forçado a sair não no primeiro tempo, né? O Saka saiu no segundo tempo. No segundo tempo, com uma lesão no músculo da coxa, né? No tendão da coxa esquerda. Outra coisa importante que o Arteta falou. A outra lesão que tirou o Saka do campeonato, praticamente do campeonato da temporada passada, foi na coxa direita. Agora ele sentiu a esquerda. Tá? Ele parecia visivelmente frustrado, foi o que eu falei para vocês, e o mecanismo sugeriria mais uma distensão do que uma simples tensão. Tá? Tempos de recuperação esperados. Grau 1, de 2 a 4 semanas. Então,
um mês, no pior dos cenários. Grau 2, de 4 a 6 semanas. Então, no pior cenário, um mês e meio. E, no pior cenário não, né? No cenário mediano ali, um mês e meio. E o pior cenário são de 8 a 12 semanas. Aí ele coloca uns maisinhos, né? Que aí pode durar mais, tá? 12 semanas seriam 3 meses, tá? Aí 3 meses a gente tá falando agosto, setembro, outubro, novembro. Tá? Vamos voltar lá para as partidas do Arsenal. Ele voltaria em novembro. Tá? Vamos botar aqui final de novembro. Vou botar primeiro antes do primeiro jogo de dezembro. Então vamos lá. Eu vou falar só dos jogos da Premier League, tá? Porque ainda não saiu tabela, porque tem tabela de Champions League, tem Copa, tem as Copas, etc. O Saka ficaria fora. Então, Premier League. Liverpool, Nottingham Forest, City, Newcastle, West Ham, Fulham, Crystal Palace, Burnley, Sunderland, Tottenham, Chelsea. E ele voltaria, talvez, num jogo no dia 3/12 contra o Brentford. Melhor dos cenários na minha cabeça. Ele voltar antes do jogo do Tottenham e antes do jogo contra o Chelsea. Tá? Melhor dos cenários. Os outros jogos, assim, claro que me preocupam o jogo contra o Liverpool, contra o Nottingham Forest, contra o City e contra o Newcastle. Tá? Esses 4 jogos me preocupam. Tá? Mas eu acredito que o Madueke vai dar resultado ali, sendo bem sincero. O Madueke jogou bem ontem. Jogou bem tanto pela esquerda quanto foi pela direita, jogou melhor ainda. Tá? Claro que é a posição que ele tem mais qualidade para jogar, mas ele não comprometeu em nenhum momento jogando pela esquerda. Tá? Mas esses 4 primeiros jogos são os jogos que mais me preocupam. Que depois a gente pega o West Ham, tá? O West Ham quebrado. O Fulham, assim, é um jogo pra gente ganhar, mas a gente sabe que o Fulham dá muito trabalho pra gente. Pelo menos nas últimas temporadas deu muito trabalho pra gente. O Crystal Palace. O Crystal Palace em casa. Tem que ganhar. O Burnley. Tem que ganhar esse aqui. Sunderland, mesmo fora de casa, tem que ganhar. E aí vem os jogos contra Tottenham e Chelsea. E principalmente o Chelsea, que é fora de casa. Entendeu? Então, vamos ver aí se o Saka consegue voltar pelo menos antes desses 2 jogos. Mas é aquilo, né, gente? Esperar, sair. Isso eles estão falando num cenário hipotético. Mas, assim, são pessoas que têm conhecimento, são médicos, têm conhecimento sobre o assunto. E eles conhecem, principalmente eles que trabalham em medicina esportiva, conhecem esses casos no futebol. Então, é torcer aí para pelo menos ser, sei lá, um grau 2, sabe? Que aí vai de 4 a 6 semanas. Beleza? Aqui, ó, ele ainda complementa, que eu não complementei, né? Com base no incidente, é mais provável que seja uma distensão de grau 1 ou 2. Tá? Se for isso mesmo, pô, é o dream, entendeu? É o sonho. Que aí ele fica um mês e meio fora. Um mês e meio fora, a gente está falando dele voltar, ó, setembro, vamos voltar final de outubro. Final de outubro. Pior do cenário, ó, final de outubro. Então ele perderia Liverpool, Forest, City, Newcastle, West Ham, Fulham e Crystal Palace. Ele voltaria no jogo contra o Burnley. Entendeu? E aí, o que a gente pode fazer? A gente poupa ele contra o Burnley, contra o Sunderland e coloca ele para jogar contra o Tottenham e Chelsea. Aí dá para jogar aqui. Dá para fazer esse tipo de movimentação, entendeu? Poupar ele mais 2 jogos, entendeu? Claro que aí vão ter jogos de Champions League provavelmente nesse meio aqui termo, entendeu? Então, de repente, poupar ele em alguns jogos, ele está disponível aqui contra Chelsea e Tottenham. Tá? Aí ele coloca aqui, aguardando os resultados dos exames. É importante ressaltar que este não é o mesmo tendão que exigiu a cirurgia no ano passado, o que traz alguma tranquilidade. Como sempre, o diagnóstico exato e o tempo após uma lesão no tendão da coxa só podem ser confirmados após exames. Fique ligado para mais atualizações. Então, é isso, gente. Eles acham que é grau 1 ou grau 2. Se fosse grau 1, cara, seria o melhor dos mundos. Tá? O melhor dos mundos seria o grau 1, que aí ele só ficaria um mês fora. Tá? Mas vamos aguardar aí para saber a real lesão do Saka e do Odegaard e quanto tempo provavelmente eles vão ficar fora.
E aí agora vamos para as notícias boas, né? Max Douma, menino de 15 anos, estreou ontem. Estreou bem, sofreu o pênalti que o Gyökeres bateu e fez o quinto gol. Se cria muita expectativa no menino. Acho que o Arteta fez certo ontem em colocar ele num jogo que já estava 4-0. Tá? Eu acho que ele tem que ser colocado assim nesses jogos, tá? Jogos que já estão tranquilos, que já estão decididos, para ele ir pegando experiência e ficando mais tranquilo durante o jogo. Muita gente falou assim: ah, Barão, eu deixaria ele bater o pênalti. Cara, para que expor o menino ao risco, tá? Dessa maneira, sem necessidade? Porque se ele perde, beleza, a gente na torcida podia falar, pô, tá de boa, não tem problema não, perdeu, faz parte. Mas e a cabeça dele? Entendeu? Não tem necessidade disso, gente. Por mais podia estar 10-0, entendeu? Não tem necessidade da gente expor o menino ao risco dessa maneira, como muitas pessoas querem. Aí, o que acontece? Se ele perde, ia ter um monte de gente falando que o menino não presta. Igual fizeram com o Gyökeres com 20 minutos de jogo. Ele perdeu lá, ele ainda tentou chutar, gente. Ele tentou chutar aquela bola. É porque ele tentou chutar de primeira e aí ele capou a bola. Faz parte. É do jogo. Entendeu? É do jogo. E aí, o pessoal já começou a xingar, falando que ele é bagre, que ele não presta, não sei o quê, que ele é flop. Com 20 minutos de jogo, num segundo jogo do cara. Segundo jogo do cara. Os caras já estão xingando ele. Então, para fazer isso com o Douma, é isso aqui, ó. É um estalo. É um estalo. Então, o Arteta tem que fazer isso mesmo, poupar o menino, cuidado, entendeu? Para que a gente consiga fazer ele evoluir da maneira correta, a gente não pular etapas. Por exemplo, olha o problema que a gente teve com o Wilshere. O Wilshere, cara, era um jogador sensacional. Quem acompanhou o Wilshere na base sabia que ele era um jogador sensacional. Mas sabe o que aconteceu? Teve que pular etapa. Aí pulou etapa, começou a ter um monte de lesão, porque ele não tinha o preparo físico correto para jogar uma Premier League. E aí depois a gente teve que correr atrás do tempo. E aí ele já estava cheio de lesão, pronto, acabamos com o jogador, acabamos com o Wilshere. Justamente por não ter o cuidado. E a necessidade que se fez ali naquele momento também. Hoje a gente não tem essa necessidade. Então, para que expor o menino ao risco dessa maneira? É só um pênalti, gente. Deixa o Gyökeres bater. O Gyökeres precisa ter mais volume de jogo, porque ele vai jogar muito mais. A gente vai precisar muito mais do Gyökeres do que a gente vai precisar do Douma. Então deixa o Gyökeres bater, deixa o Gyökeres fazer os gols dele, deixa o Gyökeres ficar mais à vontade com a camisa do Arsenal, porque é disso que ele precisa. Pode ter certeza que contra o Liverpool o Gyökeres vai estar muito mais à vontade, tirou esse peso do primeiro gol, ele vai estar muito mais à vontade. Então não tem necessidade disso, tá? Mas feliz aí pelo menino, que todo jogo consegue um pênalti pra gente, né? Então se o jogo tiver difícil, coloca ele ali, entendeu? Que ele vai arrumar um pênalti. Brincadeira, gente. Não, como eu acabei de falar, não é para expor ele ao risco. É só uma brincadeira por causa que ele sempre arruma um pênalti pra gente. Mas o menino joga muito mesmo, tem qualidade, mas é claro, um passo de cada vez. Falamos do Gyökeres, né? Saiu o primeiro gol do Gyökeres na Premier League. Fez o primeiro gol estilo Gyökeres ali mesmo, né? Ele recebe um passe do Calafiori. Tem até um vídeo no Twitter que tá rolando, que é que o Calafiori olha 8 vezes para o Gyökeres. A bola tá circulando ali na defesa e o Calafiori sempre, ó, olhando para onde ele vai tocar. Para onde ele vai tocar. Isso é coisa de jogador muito inteligente. Quem faz muito isso também é o Zubimendi. O Zubimendi, ele tá sempre olhando. Ele tá sempre olhando o campo. Por isso que ele é um jogador que só dá um passe na bola, um toque na bola, 2 no máximo. Ele dificilmente carrega a bola, o Zubimendi. E o Calafiori, claro, ele é lateral, é diferente. Mas o Calafiori, vocês olham o vídeo, ele está sempre olhando. E não só pro Gyökeres, ele está olhando o campo inteiro. Ele está assim, ó, com a cabeça. Olhando, ele olha o jogo e olha para a bola, para o cara que está com a bola. Claro, que ele pode receber o passe. Então, ele está sempre olhando, sempre olhando. Quando a bola chega nele, ele dá de primeira no Gyökeres, por cima. E aí o Gyökeres tem aquela explosão, corre ali pela esquerda, passa no meio de 2 e faz um golaço, chuta pro gol, primeiro gol, estilo Gyökeres. É o que a gente espera dele nessa temporada. São esses gols, são essas explosões. E aí ele faz o segundo gol,
Cara, eu vi o segundo gol do Gyökeres, o gol de pênalti, umas 4 ou 5 vezes. Mas por que eu vi? Vocês vão falar assim, pô, Barão, mas é um gol de pênalti. Então, cara, olha a batida dele. Uma batida seca. Uma batida seca. Coisa que não é normal em jogador, cara. Não é normal em jogador. Gostei muito da batida do pênalti do Gyökeres. E uma batida seca e forte. Muito forte. Parece até que, tipo, se o goleiro pula na bola, entra no gol. O goleiro, entra a bola, entra tudo no gol. Vai tudo pra dentro do gol. Ele bate muito forte na bola. Muito forte. Mas ele ainda desloca o goleiro, né? Então, muito feliz aí já por esses 2 gols do Gyökeres. Principalmente em casa, né? Ali com a torcida, abraçando e tal. Então, importante esses 2 gols do Gyökeres. E a cereja do bolo ontem foi Eberechi Eze sendo apresentado pelo Arsenal. Nós vimos o vídeo ali na nossa live ao vivo, né? O vídeo de apresentação do Eze. Eu fiquei arrepiado com a apresentação do Eze ali com Ian Wright, tá? Que eles estão fazendo o mesmo caminho e espero que o Eze tenha o mesmo caminho do Ian Wright. O Ian Wright, cara, quem não acompanha o Ian Wright, ele é um cara que ele abraça muito os jogadores do Arsenal. Ele é um cara que abraça muito. Ele conversa muito, ele tá sempre no clube. Então, por exemplo, ele falou muito do Gyökeres, ele conversou com o Gyökeres, ele conversou com o Eze, principalmente os caras de ataque, né? Ele conversa muito mais com os caras de ataque. Mas espero que o Eze tenha a mesma trajetória ali do Ian Wright, né? O Ian Wright teve muito sucesso no Arsenal. A gente deseja muito sucesso pro Eze, que ele consiga levantar taças com a gente, que a gente está precisando levantar taças. E a parte mais engraçada dessa vinda do Eze foi o que o The Athletic, né, publicou ontem, que no último dia ali, quando ele estava próximo de fechar com o Tottenham, ele cria uma última esperança e liga para o Arteta e pede para o Arteta contratar ele. E o Arteta fez o correto, entendeu? Falou que ia ter uma reunião com a diretoria e que não podia dar essa certeza para ele, mas que iria ter uma reunião com a diretoria. E aí, quando acaba essa reunião com a diretoria, o Arteta liga para ele e fala que vai contratar ele. Mas assim, a postura do Arteta é uma postura muito correta. Mas imagina a situação do Arteta. Um cara liga para você, pedindo para você contratar ele, entendeu? E assim, a gente não tá falando de qualquer cara. Vamos ser sinceros aqui. A gente não tá falando de qualquer jogador. Se fosse qualquer jogador, beleza, mas a gente não tá falando de qualquer jogador. A gente tá falando de um bom jogador, que é o Eze. E começava a circular na internet vídeos dele dizendo que era Arsenal e tal, não sei o quê. E você, às vezes, tem que dizer não para esse cara. O próprio Eze falou que, assim, profissionalmente, ele ir para o Tottenham não era uma coisa ruim. O Eze fala sobre isso. Não era uma coisa ruim. Mas ele queria vir para o Arsenal, que é o clube de coração dele. E ele entrando no estádio, você vê que ele está extremamente emocionado em ver aquela torcida ali abraçando ele. Entendeu? E é um cara que chega a zero rejeição, é um cara que toda a torcida do Arsenal queria. Então, assim, eu já falei para vocês, a biografia, imagina a biografia do Eze sendo dispensado pelo clube, pelo time dele, pelo clube de coração dele, e no final da carreira dele, ele terminar num rival. Seria muito triste, assim, profissionalmente para ele, talvez fosse muito bom, porque ele está evoluindo, vamos ser sinceros. O Tottenham não é um time pequeno. O Tottenham é um time grande. Mas você ir logo para um rival, pessoalmente, é muito ruim. Profissionalmente é muito bom, no quesito que ele está evoluindo, saindo de um Crystal Palace, indo para um Tottenham, mas ao mesmo tempo, pessoalmente, é ruim para ele, visto que ele é torcedor do Arsenal. Então, ele tinha isso em mãos. E que bom que ele teve a ideia de ligar para o Arteta, né?
Porque imagina se ele não liga. Será que essa ligação não fez diferença? Se falava muito que ele falava com o Rice, falava com o Saka, falava com o Lewis Kelly, para conversar com o Arteta. E parece que o Rice conversava muito com o Arteta sobre o Eze. Falava muito sobre o Eze com o Arteta. Só que demanda dinheiro, né, galera? E assim, tudo conspirou para que desse certo. Porque, por exemplo, o Josh, ele estava em Londres. Porque ele foi assistir o primeiro jogo do Arsenal lá em Old Trafford. Então ele estava na Inglaterra. E aí depois ele foi para Londres para assistir o primeiro jogo no Emirates Stadium. E aí calhou do Arteta conversar com ele, ter essa reunião, né, com os conselheiros, com os donos, o dono, né, na verdade, quem cuida disso é o Josh, e dá certo. A gente até brincou lá no Twitter, né, que até o Josh quis sair na foto, né, que ele literalmente pegou o dinheiro e pagou. Foi os Kroenke que pagaram. E assim, gente, não tem... Aí é uma ideia para a torcida do Arsenal. A gente pode reclamar de várias coisas no nosso time. Mas hoje não dá mais para reclamar que os Kroenke não colocam dinheiro no Arsenal. Isso não dá mais para reclamar. Até uns 7, 8 anos atrás, dava para reclamar. Quando o Arteta entrou, não dava para reclamar mais. Não dá. Os Kroenke estão injetando muito dinheiro. Injetaram, né? E o Eze colocaram também dinheiro. Mas não dá mais para reclamar. Isso não é mais desculpa para a gente, não. Outros fatores podem ser questionados, mas não que os Kroenke não estão investindo no Arsenal. Então, galera, é isso. Nosso vídeo de hoje. Beleza? Amanhã vamos ver se a gente tem vídeo. Vamos procurar aqui alguns assuntos. Acredito que agora, essa semana é uma semana crucial para as saídas, tá? Então, nem coloquei aqui, né? O Karl-Heinz saiu do Arsenal, foi pro Werder Bremen. De repente eu coloco lá no vídeo de amanhã. Mas vamos ficar acompanhando agora as saídas, que agora eu acredito que não chega mais ninguém, tá? Apesar de na coletiva o Arteta falar que a janela ainda está aberta, ainda faltam muitos dias. Eu já li em alguns lugares que se o Arsenal vender o Kivia e vender o Zinchenko, a gente pode ir atrás de um cara ali para a esquerda. Então vamos aguardar aí esse final de janela que pode ser bastante movimentado. Beleza? Então não esqueça de like no canal, sininho para receber as notificações. Faltam aí alguns inscritos para a gente chegar no 900. E aí depois do 900 a gente vai rumo ao 1000. Beleza, galera? Então, até a próxima e fui!